Amém. Vamos orar. Deus, eu quero declarar nessa noite, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra, Senhor, ela é a luz que nos guia ao caminho da verdade, ao caminho da vida. Aquela verdade que é imutável, que os anos passam, os milênios passam, mas a Tua palavra permanece para sempre. Que essa consciência, Senhor, da Tua verdade que está escrita nos nossos corações, possa estar muito clara e ela seja como uma bússola para a nossa vida, para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, para as nossas ações. Nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua clara revelação. Faz assim conosco essa noite, Senhor, e todos os dias das nossas vidas. Amém. Abra sua Bíblia aí lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, começa dizendo assim: Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus disse à serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para lhe obter discernimento, conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Essa noite nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens. E hoje nós vamos falar sobre narrativas. E o primeiro a fazer, a construir uma narrativa foi Satanás. Ele foi o primeiro a dar uma versão. O que é uma narrativa? Uma narrativa é uma versão dos fatos. É a minha versão. Quando eu construo uma narrativa, eu estou dando a minha versão a respeito daquele fato, a respeito daquela circunstância, a respeito daquele acontecimento. Então, Satanás pegou a palavra de Deus, que não era para comer da árvore do bem e do mal, e ele construiu uma narrativa, ele construiu uma imagem para Eva, para conquistar o coração de Eva, para confundir, para trazê-la a pensar, a fazer aquilo que ele queria. Uma narrativa tem o objetivo de chegar aos ouvidos de alguém e fazer com que essa pessoa seja convencida daquilo que eu estou dizendo. Então, Satanás chegou com Eva e perguntou: Deus disse que não era para comer de nenhuma árvore? Ela disse: não era para comer dessa daqui. E se a gente comer, vai morrer. Ele disse: não vai morrer. Não vai. E tem mais. Aí ele começa, a narrativa já vai mentindo, e aí ele começa a construir uma verdade para que Eva acreditasse que Deus estava privando de ter conhecimento, de ser igual a ele. Ele começou a construir uma historinha, né, de que se ela comesse, ela seria como Deus, de que se ela comesse, ele construiu, e Eva caiu nessa narrativa. Caiu nesse engano, caiu nessa armadilha. Queridos, nós estamos vivendo um momento
social e político e tecnológico por conta da internet, por conta das redes sociais, em que nós estamos sendo bombardeados por narrativas. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos virar papagaio, simplesmente só falando, só reproduzindo as frases que o William Bonner fala, sabe? Que aqueles repórteres todos falam. Eles só reproduzem. Eles negam uma realidade descarada e constroem uma verdade em cima daquilo. Eles determinam o que é democracia e o que não é democracia. O que é democracia? O que é um país democrático? Um país democrático é um país onde a maioria das pessoas, diga maioria, define quais são as suas leis, quais são os seus valores, quais são os seus costumes. E o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos, o que nós já estamos vendo acontecer na Europa? Uma ditadura das minorias, onde as minorias se levantam com a ajuda da mídia para determinar a história, a sociedade, os costumes, os valores de uma nação e das nações da terra. Nós estamos vivendo tempos onde os nossos valores estão sendo bombardeados, onde as nossas famílias, os nossos filhos estão sendo alvos, sabe? De uma investida muito maligna, muito satânica. Nós estamos num tempo em que a gente não pode mais ter voz. Nós estamos num tempo em que para falar isso que a gente está falando aqui não pode ir para a internet, senão a internet cala, senão cai. Nós não podemos mais dizer o que a gente pensa, o que a gente acha. Nós não podemos comentar em que a gente vai votar, por que a gente vai votar. A gente não pode mais pensar. Nós estamos num tempo que se a gente questionar algo, nós somos fascistas. Nós não podemos questionar, por exemplo, a segurança das urnas. Até no computador da NASA entra hacker, mas as nossas urnas eletrônicas, segundo o ministro Barroso, nem Marte. Se tivesse tecnologia para chegar em Marte, não teria hacker para invadir as nossas urnas. Nós não podemos questionar isso. Nós não podemos questionar isso porque nós somos fascistas. Nós somos rebeldes, nós somos antidemocráticos. São frases prontas. Se a gente questionar que se fez uma vacina que vai lá no nosso RNA, que vai entrar no nosso corpo, vai ser inoculado no nosso corpo, e que essa vacina é um experimento, nós somos negacionistas. Se nós falarmos que a Pfizer pediu para não divulgar os dados por 70 anos, que só vai ser concluída essa pesquisa, esse experimento só vai ser concluído daqui a alguns anos, porque é um experimento, porque nunca se viu tanto adolescente morrendo de infarto. Mas se você falar isso, você é negacionista, não é científico. Científico mesmo é usar máscara, mesmo dentro do carro quando você está sozinho. A máscara impede o vírus de passar. Se nós não entendermos a nossa relevância nesse tempo, se nós não entendermos que a verdade nos liberta,
Sabe, quando nós olhamos para Satanás, nós olhamos para ele e vemos que ele tentou construir uma narrativa com Jesus. E ele pegou Jesus num momento muito difícil do jejum lá, passou 40 dias de jejum e Jesus estava com fome. Ele estava faminto, sabe? Da mesma forma como se construiu uma série de narrativas nesse momento de pânico e terror, porque as narrativas, elas precisam criar o caos para trazer uma solução. Cria-se um caos e traz uma solução, que só eu posso dar essa solução. É assim que o sistema começa a se mover. Porque quando se está no caos, você abre mão dos seus direitos, abre mão da sua liberdade, abre mão de tudo para ser protegido, para ser salvo, para ser alguma coisa. Então Jesus estava com fome, e com muita fome. Então pensa que aquele diálogo ali é muito curto. Mas vamos imaginar como acontece, Jesus era 100% homem, como é que nós somos tentados, como é que acontece com você? Aconteceu com ele. Começa a vir aqueles pensamentos. Satanás começou a lançar pensamentos na cabeça dele. Meu Deus, eu estou com fome. Será que eu preciso mesmo fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Isso é muito difícil. Viver esse propósito é muito difícil. Viver isso é muito difícil. Cumprir esse chamado é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E fome é difícil. E fome, calor. E fome, frio de noite, calor de dia. E fome, isso e aquilo. Ei, tu és mesmo filho de Deus? Por trás dessa frase tem uma narrativa de que ele não era amado, de que ele tinha sido abandonado, de que Deus tinha deixado ele sozinho, e uma série de sentimentos. Se Deus te guarda, Deus te protege, então faz isso, sabe? Você não precisa ir para a cruz, você não precisa ir para a cruz, você não precisa sofrer lá na cruz. Sabe o que você precisa fazer? Se prostra. E todos os reinos desse mundo eu vou te dar. Você veio para tomar de volta os reinos e eles vão ser seus. Se prostra. Você não precisa sofrer. Você não precisa de tudo isso. Para que essa santidade toda? É preciso ser santo. Você percebe que é o mesmo tipo de narrativa? É preciso ser essa santidade toda? É preciso, quem disse que eu não posso dar um beijinho na boca? Preciso fazer corte, meu Deus do céu. É muita santidade desnecessária. Todo mundo beija. É uma narrativa. E essa narrativa nos puxa sempre para baixo. Nunca nos faz ser mais valentes e faz a gente ser mais guerreiro, querer mais abençoar o Senhor. Sabe? Querer mais agradar o coração de Deus. Nós estamos nesse tempo onde nós temos que ouvir e nós temos que ter um pensamento crítico a respeito daquilo que a gente está ouvindo, queridos. E eu quero dizer para você, eu já falei domingo quem estava aqui, não existe nada por acaso, tudo é intencional, tudo é intencional. E nós temos um mundo que está trabalhando para ter um governo único. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? O ex-presidiário já falou assim, que ele, voltando ao poder, se isso acontecesse, ele iria criar uma condição para que tudo que fosse definido na ONU, a respeito da Amazônia, a respeito das questões ambientais no Brasil, não precisasse passar pelo Senado, que fosse diretamente como uma lei. Ou seja, nós não teríamos mais a nossa, como é que é o nome? Soberania. Quem ia determinar o que aconteceria na Amazônia, com as nossas questões ambientais, seria os países do mundo. E tudo isso tem uma fonte. Comunismo, diga comunismo. Tudo isso começa no comunismo.
Tudo que nós vivemos hoje aqui começa no comunismo. A ideia da luta de classes, a ideia de um proletariado que se levanta e revoluciona a sociedade contra a burguesia, contra os homens que têm poder. A ideia dos trabalhadores do mundo inteiro, univos, e vão para a luta, para guerrear. Deu certo? Não. Como não deu certo a guerra, como não deu certo a revolução do proletariado. Aconteceu uma coisa lá na Alemanha, a escola de Frankfurt. E os pensadores começaram a fazer uma releitura do marxismo. E nessa releitura do marxismo, eles entenderam que a guerra não podia ser feita com armas, mas teria que ser feita através da cultura. Seria uma guerra cultural, porque quando eles conquistassem a cultura, aquilo ia modelar os pensamentos, modelar o comportamento e a visão política da coisa. E para modelar a cultura, eles tinham que aparelhar, que se filtrar. Aonde? Na mídia e na educação. Na mídia e na educação. É por isso que hoje você não pode acreditar em nenhum tipo de jornal. É tudo narrativa. São tudo recortes da realidade. Todos são recortes da realidade para construir uma narrativa. Para que se definam. Cadê o Gustavo? Está lá em cima? Gustavo. Bota aqui a foto. A foto do Black Lives Matter. Não sei se dá para vocês verem. Quem lembra do movimento Black Lives Matter? Que as vidas negras importam, né? Esse é um movimento que, segundo a mídia, é um movimento democrático. Aqui, a democracia está queimando a bandeira dos Estados Unidos. Pode passar. Aqui, o movimento democrático está queimando Bíblias. Pode passar. E aqui, o movimento democrático está queimando propriedades privadas. E esse movimento democrático do Black Lives Matter, ele bombou, ele é, como é que se diz? Ele é defendido por todos os meios de comunicação. Eu lembro que todas as partidas de futebol na Europa, o povo tinha que se ajoelhar, tinha uns crentes poderosos lá que ficavam de pé. E eram massacrados pelos jornalistas. Mas tinham que se ajoelhar para o Black Lives Matter. Porque esse tipo de movimento é democrático. Mas esse outro aqui, ó, passa o outro. Esse é antidemocrático. Esse movimento é o que o William Bonner fala, que os movimentos antidemocráticos do 7 de setembro. O ministro Barroso falou que seria um movimento fascista, que os fascistas iriam para a rua em 7 de setembro. Passa outra foto. Esses são os antidemocráticos e os fascistas do Brasil, segundo a Rede Globo, segundo a Bandeirantes, segundo todos esses jornais. Vocês estão entendendo o que é uma narrativa? Eles determinam o que é. Satanás falou a mesma coisa. Se a gente for comer da árvore, vai morrer. Não vai, não. Está parecendo aquela mulher, né? Aquele meme. Não vai, não. Né? Isso aqui é democracia. É democracia. Eu posso ir para a rua, eu posso dizer em quem eu vou votar. Não é, não. Isso são atos antidemocráticos de um governo fascista. E de repente um governo que foi eleito por milhões de pessoas se tornou um governo fascista. E aqui, nessa questão toda, nessa ideia do que é certo, o que é errado, de modelar esse comportamento, modelar essa ideia, é aí que chega e desemboca no que nós estamos, que atualmente essa luta, essa guerra cultural, sabe, de quebrar valores, de desconstruir os nossos valores, tem dado o nome de progressismo.
Quando você ouvir assim, ele é progressista. O que é uma pessoa progressista? É uma pessoa que quer fazer uma revolução cultural. Porque de um lado tem os progressistas, dos outros tem os conservadores. Os conservadores, segundo os progressistas, são os retrógrados, são aqueles que não querem evoluir, porque o progressista tem uma ideia de progresso, né? Eu estou progredindo, a sociedade tem que progredir. Só que o conservadorismo não é retrógrado, o conservadorismo é consciente, ele respeita tempos e costumes. É como se fosse fazer uma reforma, eu estou reformando lá em casa e nós estamos morando lá dentro. Então, reforma um quarto, se muda para um lado, reforma outro, se muda para o outro, reforma a sala e vai reformando. Sem mexer, a gente pode trocar a parede, a gente pode ampliar a sala, mas a gente não move. Como é o nome daquela construção? As estruturas têm um nome aqui, um negócio forte, assim, quem é que sabe? Alicerce do chão, aqui. Colunas. As colunas são aquilo que sustentam. Agora o progressista, sabe o que ele quer? Destrói tudo, destrói a cara toda, implode e bora construir uma totalmente nova. Conservadorismo, ele fala os costumes, a norma. Os costumes vão modelando a lei. Os progressistas, eles querem fazer leis para te obrigarem a viver os costumes que eles querem viver. Entendeu? E o progressismo, ele está muito alicerçado com as questões identitárias. Então, quando a gente fala aqui de progressismo, você vai estar sempre ouvindo aqui quais são as questões principais do progressismo hoje em dia: feminismo, racismo, LGBTQ e questões ambientais. Essas são as principais pautas do momento. Essas são as pautas principais. Parece que não existe mais economia no mundo, só existe LGBTQ. Não existe mais economia, não existe mais nada para se falar, só se fala se é racista, se é misógino. Pronto, é racista, é misógino, é homofóbico. São rótulos. Não dá para se discutir, não dá para se questionar. Porque respeito não é a mesma coisa que você aplaudir e incentivar. Mas a verdade é que não se quer respeito, se quer adesão. E aí, isso não vai ter. E toda essa questão, ela é um desdobramento da luta de classes. Por quê? Porque aquilo que é diferente precisa ser derrubado. Então, aquela luta de classe, da economia, se transformou as lutas agora, as divisões, sabe? Nós estamos todos divididos, os negros, os brancos, as mulheres, os homens, os héteros, os homossexuais, os LGBTs, está tudo dividido. E tem que se levantar um antagonismo entre um e outro para criar caos. É preciso levantar o antagonismo, isso faz parte da revolução. Para ter revolução é preciso ter um antagonismo, um embate entre as classes. E é isso que se fomenta. E é isso que se fomenta. Antagonismo, 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 antagonismo. E as narrativas são que o feminismo é para defender o direito das mulheres. Nunca as mulheres foram tão tratadas como cachorra, como tudo que não presta, como é agora. Eu poderia até pegar alguns vídeos do que é o empoderamento feminino, mas é impossível colocar um vídeo desse aqui. Você pega uma que está em alta como uma mulher empoderada, que é a senhora Anitta. Aquela mulher só canta, dança, pornografia. Mas esse é o empoderamento feminino, que a narrativa quer que as nossas jovens cristãs que são feministas dentro da igreja, acreditem que é possível achar. Sabe por quê? Sabe por que as narrativas, elas colam?
Por que Satanás não foi atrás de Adão? Porque Adão ouviu da fonte o que era verdade ou não. A Eva ouviu do Adão. Ela era um alvo mais fácil. Se todas as cristãs feministas fossem ler os livros, a base do feminismo, não tem condição. Jesus foi um revolucionário no que diz de valor à mulher, de valorizar a mulher, gente. É só ler a Bíblia, vai ler estudo, vai ler coisa que é boa, sabe? Vai ler os autores. Eu estou até com uma série de mensagens pensando em falar e mostrar como Jesus foi revolucionário com as mulheres. Só de dizer assim, tantos 5.000 homens e mulheres, só da Bíblia citar e as mulheres, isso já era revolucionário, porque elas nem eram citadas. A gente não precisa do feminismo para ser princesa, para ser empoderada, mulher de Deus. Quer ser mulher mais empoderada do que você meter a mão na cabeça de alguém e a pessoa ser curada, o espírito sair. É isso que é poder. A partir do feminismo, vem questões de promiscuidade, a liberação sexual, a promiscuidade, a erotização infantil, que é uma pauta do aborto. Vem a questão do aborto e a erotização infantil, ela é uma pauta da agenda abortista. Por quê? Porque quanto mais criança engravidando, quanto mais meninas de 11 anos engravidando dentro de casa, porque os pais permitem que se namore com 11, com 12 dentro de casa e tenham relações sexuais dentro de casa, quanto mais isso acontece, mais a sociedade vai clamar e vai dizer, não, realmente o aborto é necessário. Quanto mais mulheres se prostituírem, ficarem engravidando sem nem saber quem é o pai, e não ter dinheiro nem para comer, muito menos para criar o filho, a sociedade vai dizer, realmente, é melhor abortar. Como que essa criança vai viver nesse mundo? Aí você tem N tipos de métodos contraceptivos, mas a agenda é abortista. E sabe por quê? Que a agenda de tudo isso a gente lembra que a gente está... Qual é a raiz de tudo isso que a gente está falando? O comunismo, o marxismo. O alvo do marxismo, para que uma revolução aconteça, não pode haver propriedade privada. Por que não pode haver propriedade privada? Porque no comunismo eu não tenho nada, tudo é de todo mundo. Ninguém pode ter propriedade privada, só os poderosos que pode ter, né? Vocês sabem. Stalin, todos eles eram poderosos. Vai ver lá na Coreia do Norte, se os militares da alta cúpula não vivem no bem bom, se os filhos dele não viajam para a Europa. Vai ver o resto do povo como é que está vivendo na miséria. Todo mundo na miséria junto. É assim que é o comunismo. Então, comunismo, para acontecer, não pode haver propriedade privada. E para acabar com propriedade privada, você tem que acabar com o quê? Diga, família. Porque a ideia da propriedade privada é a ideia da família. Um homem, uma mulher e um filho, e ele, aquilo que ele construiu. É por isso que os padres não casam. Para quê? Para que não seja passada a herança. Toda a herança, todo o dinheiro, todos os bens da Igreja Católica é da coroa, da Igreja Católica. Se não tem filho, não tem herança. Então, o marxismo cultural, ao contrário do início, que focou mais nas questões econômicas, o marxismo cultural decidiu focar e colocar o alvo, família. Nós vamos destruir a família. Por isso, todas essas questões de erotização infantil, de aborto, de promiscuidade, porque quem lembra aqui lá de Romanos 1, que Paulo vai falando assim, olha, porque os homens mudaram a imagem do Deus poderoso,
sabe? Não adoraram como Deus, Deus os entregou. Então, essa revolução sexual, na verdade, é a mais baixa, é o lugar mais baixo onde um ser humano pode estar. A Bíblia fala, Deus os entregou. É homem com homem, é mulher com mulher, é promiscuidade, eles são como os animais. E essa revolução sexual, tanto se prega, tem o objetivo, destruir a família. Daqui a pouco você está vendo aí já o poliamor, o Burger King foi um que exaltou o poliamor. Agora, a monogamia vai começar a ser atacada, e tudo vai começar a ser atacado. O racismo, nós já vimos aqui, uma tentativa de enfiar a goela abaixo na gente, um nível de racismo estrutural que nós nunca tivemos, porque os Estados Unidos teve um racismo. Os Estados Unidos tinha onde a pessoa sentava, tinha o lugar dos negros e o lugar dos brancos. Nos Estados Unidos os negros não sentavam no banco dos brancos, os negros não usavam o banheiro dos brancos, não tomavam água no bebedouro dos brancos. Lá era assim, nós nunca tivemos essa realidade aqui. Mas de repente você amanheceu, quando se tocou, você tinha uma dívida histórica. E aí você tem que começar a se pedir desculpa porque você é branco, que já é uma mentira, né? Porque aqui, se a gente olhar assim só de branca, só a Rebeca aqui que é mais branca. O resto é tudo pardo. O povo lá do sul, dos europeus, ainda pode pedir desculpa, mas a gente... Mas tem que pedir desculpa porque é branco, tem que pedir desculpa porque é homem. Agora está nas mídias, nas notícias agora, esses homens que se maqueiam, esses homens que usam batom, que são desconstruídos, esses são os caras. E aí a gente entra na pauta LGBTQ. Lá na Alemanha já teve uma passeata pela zoofilia, pelas pessoas que sentem prazer em ter relações sexuais com animais, e eles estão militando para que o Z entre na logo, né, LGBTQZ. A degradação, não se esqueçam dessa palavra, degradação. Né? Porque aí uma hora agora você tem que se desculpar por ser hétero, você tem que se desculpar por ser mulher, porque agora você, daqui a pouco, não vai mais poder ser chamada de mulher. Porque agora o correto, a narrativa é dizer pessoas que menstruam. Porque existem mulheres que não menstruam, que são as trans. Então não é mais politicamente correto ficar falando mulher. Agora o correto é dizer mulheres que menstruam. Já tem país aí na Europa que se chegar no médico, tem que ser pessoas que engravidam, pessoas que têm útero. Porque tem homens que também podem engravidar agora, vocês já viram, né? Homens que engravidam. Gente, aquilo que a pastora Regiane falou, olha, eles querem tirar todos os limites. Essa semana o pastor Cláudio Duarte postou uma foto de uma moça grávida, dizendo que o filho dela ia ser não binário, que ela ia colocar lá na certidão, não tem gênero, é não binário, não tem gênero, ele não vai ser nem homem nem mulher. E ele falou assim, estou postando esse vídeo porque eu admiro a coragem dela se posicionar. Posicione-se você também. Dizer que seu filho é homem, dizer que sua filha é mulher. Que agora a gente vai ter quase que pedir desculpa, né? Fala baixo. Daqui a pouco você vai ver que não vai mais poder fazer chá de revelação. E dentro desse trem do LGBTQ, tem o que? A ideologia de gênero. Que ideologia de gênero é dizer que o sexo natural
É diferente do gênero. O gênero é construído pela sociedade, então as pessoas não nascem nem homem nem mulher. Por isso o pronome neutro, porque você vai decidir se você vai ser homem ou se vai ser mulher, dependendo da forma como você vai ser criado, dependendo do lugar. E aí, vai tirando, vai desconstruindo tudo. Desconstruindo a verdade. E sabe o que é que eu e você, nós nos tornamos? Fundamentalistas religiosos. A gente é um radical, um fundamentalista religioso que só crê na Bíblia. Por isso que eles queimam a Bíblia. Porque o que sustenta uma sociedade, os valores de uma sociedade, é a família tradicional judaico-cristã. São os valores judaicos cristãos que sustentam uma sociedade. E é por isso esses rótulos todos, e a gente fica calado porque a gente fica com medo. O professor da Radassa Vivo, tem um professor dele que ele me irrita profundamente. Sabe? Eu digo bem assim, eu entendo a minha filha porque ela é nova, né? Eu, na idade dela, eu acho que eu não falaria nada como ela. Mas hoje em dia eu já fico assim, eu quero esganar ele. Eu digo, ai, se eu estivesse nessa sala. Que ele fala assim, eu vou deixar, imagina, eu vou trabalhar a minha vida toda para deixar os meus bens para os meus filhos. Lembra? Comunista raiz. A Radassa já pensou, eu vou trabalhar a minha vida toda para deixar o meu bem para o Estado. Que é isso que eles querem? Ter direito a tudo que você conquistou? E aí a gente tem essas pautas do feminismo, essas pautas do racismo, essas pautas de LGBT, e essas pautas, sabe como uma outra pauta progressista? Pauta ambiental. Pauta ambientalista. Vocês já perceberam porque o ex-presidiário vive atacando o agronegócio? Saiu esses dias aqui, procure, o Brasil produz alimento para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Esse é o poder, essa nossa... Imagine, todo mundo a gente vai... Eu sei que em outros lugares do país eles sofrem um pouquinho, mas principalmente a gente aqui não sabe nem o que é isso. Quando fala assim, escassez de água no planeta. Olha as nossas reservas de água. Vocês já viram aqui que tem uns lugares aqui que tem aquelas reservas que estão abaixo dos rios, né? Uns rios subterrâneos aí, esqueci o nome. Que quando eu estudo lá com Benjamin, eu sei. Uma das maiores do mundo, está onde? Na Amazônia. Tem um outro mineral aqui na Amazônia, gente. Tem um outro mineral aqui na Amazônia. Pense que a gente ia ser a Arábia Saudita do petróleo. É o Brasil com esse mineral. Mas está onde? Dentro de uma reserva indígena, que a gente tem uma dívida histórica com eles. Tem 3 gatos pingados morando num negócio desse tamanho. Ai, se passar uma estrada ali pelo meio. Quem que está reclamando? Os ambientalistas. Mas para onde que está indo os nossos recursos aqui tudo? Tudo na corrupção, lá para a Europa. França, Macron se derrete todo quando tem um incêndio na Amazônia. E onde é que está a história das árvores da Amazônia? Na França. Sabe como é o nome disso? Corrupção. Eles não querem é que o Brasil usufrua da sua riqueza, mas que através de corrupção a gente venda tudo para fora. A gente tem que prestar atenção, gente. Desabastecimento. A Europa já está passando por desabastecimento, e que essa guerra aí que vem desabastecimento mesmo. Porque agora já tem país na Europa que não pode mais ter, eu esqueci qual era, não sei se é a Alemanha, não pode mais ter comercial de carne.
As pessoas têm que parar de usar carne, já está se fazendo propaganda para comer inseto e vários salgadinhos de inseto. E eu vi um vídeo de vários artistas de Hollywood comendo inseto, porque não pode comer carne, não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer carne. O cocô do gado abre um buraco na camada de ozônio. Não pode ter gado. Sabe qual é o fim disso? Desabastecimento. Você comer ração, o Estado decretar um tipo de ração, agora vai racionar tudo. E a gente com fome, que é a necessidade mais básica de sobrevivência do ser humano, o que a gente vai viver? Como? Como que a humanidade vai viver? Debaixo do jugo das sociedades globais do Estado. Tudo é orquestrado. Tudo é uma narrativa. Tudo é uma tentativa de fazer... Aí a gente vai falar, por exemplo, uma narrativa muito clara. O aborto é uma questão de saúde pública. Cadê aquela foto, Gustavo? Aquela foto da menina? Aquela moça? Essa moça é a líder do movimento pró-aborto na Argentina. Eu tive a impressão que ela engravidou só para abortar. Porque o aborto foi liberado em dezembro e ela foi abortar em abril. 23 anos, morreu. Por quê? Porque aborto é uma questão de saúde pública. Aborto mata. Hoje eu fui tentar ler. Eu passei 10 páginas do Google atrás de consequências do aborto. Não tem. Só tem de aborto ilegal. De aborto legal é totalmente seguro. A única coisa que eu vi, mais ou menos, num único post, falando de possibilidade de câncer de útero, de ovário, de fígado e de câncer de mama, por conta da interrupção abrupta hormonal, o corpo se prepara para produzir hormônios, e com a interrupção dessa produção, isso podia desencadear câncer, mas não tem, porque a narrativa é que aborto é uma questão de saúde pública. E eu quero dizer para você que um dos órgãos que tem se uma das instâncias que tem se demonstrado mais progressista no nosso país se chama STF. As decisões dele estão preparando todo o caminho para o aborto ser legalizado, para as questões LGBTQIs, para a ideologia de gênero. Eu acho que foi uma cidade de Goiânia, não sei se foi Goiânia ou uma cidade de Goiás, não estou mais lembrada, criou uma lei municipal para proibir ideologia de gênero na escola. O STF diz que é inconstitucional proibir isso. De repente se esqueceu anos, jogou no lixo anos, décadas de estudos psicológicos para mostrar o que a falta de um pai causava no filho, o que a falta de uma mãe, o que o filho, um homem é assim, a mulher é assim, as diferenças, tudo acabou. Agora, até eu já li artigos, reportagens, que até os homossexuais estão sofrendo preconceito, porque o cara é homossexual, ele é homem e ele gosta de homem, mas se ele não quiser se relacionar com uma trans mulher que virou homem, ele é mal visto. Ele é homofóbico. Se a mulher é lésbica e não quiser se relacionar com uma trans mulher, ela é homofóbica. Ela tem a obrigação. Se ela gosta de mulher, tem que ficar com mulher trans também. Cadê aquela foto daquele bebê? Essa foi uma exposição em Belo Horizonte, financiada. Você está vendo ali sinal satânico na foto do bebê? E está escrito assim: nós vamos transexualizar, transexualizar
o seu bebê. Fora, isso daí é só um detalhe. Fora todas as artes pornográficas que são expostas e levadas crianças para assistir. Essa é uma pauta para destruir a família. Uma sociedade que não tem consciência de que se é homem, de que se é mulher, ela não tem consciência de família. O objetivo é não ter consciência de família, é todo mundo ter relação sexual com todo mundo. Se quiser ser filho, vai ser um filho comunitário ou o Estado cuida. É do Estado, no comunismo os filhos são do Estado. E sem laços, sem amor, sabe? Sem consciência de pertencimento. Eu sou de todo mundo é meu. E por que nós estamos falando isso esse tempo? Porque não só há uma questão cultural em andamento, todos nós já percebemos isso, todos nós já percebemos que nós estamos vivendo esse tempo, mas há também uma estratégia muito clara, que é o quê? Eles estão fazendo leis. Eles estão elaborando leis para obrigar você a viver o que eles querem. Eles estão já lá no STF, preparando todo o ambiente para essas pautas acontecerem. E é por isso que a gente tem que entender isso daqui, para a gente fazer a nossa parte, queridos. Porque quando o povo cristão estava sendo perseguido lá em Roma, que houve aquela grande perseguição em Roma para os cristãos, e que foram mortos, e que foram assassinados, comidos por leão, e pegaram fogo lá no Coliseu, eles não tinham direito de votar não, era um imperador. Mas hoje nós temos o direito de votar. Nós temos o direito de dizer, eu não quero viver isso. Eu não quero que os meus filhos vivam isso. Eu não quero que o meu Brasil viva isso. Eu tenho direito. E mais uma narrativa é dizer que crente, que evangélico não se mete na política. Por que a gente não pode ser cidadão? Ah, o Estado é laico. O Estado é laico. Por isso é que eu posso. Se ele fosse ateu, eu talvez não pudesse. Chega num estado que é islâmico lá, cristão não tem direito, vai ser morto, vai ser assassinado. Mas quando o Estado é laico, significa que eu posso. Eu posso falar, eu posso crer, eu posso voltar, eu posso dizer, eu posso fazer campanha. Por quê? Porque o Estado é laico. Me dá liberdade religiosa para crer em quem eu quiser. Amém? Se o presidente faz culto lá, não pode, porque o Estado é laico. Justamente porque é laico que pode. Porque eu posso ter um presidente de qualquer religião. Quando Elo Collor fazia macumba. Hoje a gente tem um presidente cristão, faz um culto. Por quê? Porque o Estado é laico. Glória a Deus por isso. Só que como é que a Globo usa? Não pode. Porque o Estado é laico, o Estado é laico. Ele não é, como é que é aquela palavra, todo mundo junto? Ecumênico. Estado é, já pensou se inventasse isso? O Estado vai ser ecumênico. Quando for fazer culto, tem que ter todas as religiões representadas. Queridos, nós votamos. E nós votamos não só para presidente, nós votamos para quem vai fazer a lei, ou quem vai impedir que essas leis passem no Congresso. Por isso que tão importante quanto votar para presidente é votar para deputado federal e é votar para senador. Porque só o Senado consegue barrar o STF. E por que o Senado fica calado, todo mundo corrupto? As
inconstitucionalidades que estão acontecendo no STF. Se Alexandre de Moraes já era para ter tido o impeachment dele. Sabe o que acontece com o presidente, que é o impeachment? O Senado pode fazer isso com o ministro do STF também. Já deveria. Ele já saiu de todos os limites dele, de atuação, do que é constitucional, já mandou prender quem não podia, fez tudo. Por que ninguém se move? Porque está todo mundo junto e misturado na corrupção, na troca de favores, tem todo mundo rabo preso. É por isso que nós temos que votar bem para presidente, para deputado federal e para o Senado. Porque um Senado forte controla o STF. Vocês estão entendendo? Isso é questão de lei. Todas essas narrativas, elas já estão aí. Todas essas lutas, elas estão acontecendo. Estão acontecendo. Essa exposição aqui foi fechada e recolhido todo esse material aí que está da transexualização dos bebês. Como é o nome daquele? O Nicolas, ele é o deputado estadual, né? Por causa de um deputado estadual, Nicolas Ferreira, cristão, novinho ele, peitou, foi para lá, entrou, foi atrás. Pá. Teve outra casa lá, que era uma lanchonete. Era uma lanchonete e todos os salgados, tudo que se comia lá dentro tinha formas fálicas de órgãos sexuais, era tudo voltado desse nível, até os nomes. E crianças e adolescentes frequentavam esse lugar também. E ele foi lá e foi para cima fazer o seu trabalho. Nós temos uma voz nessa nação. Nós temos uma voz dupla, porque nós guerreamos nas regiões celestes e aqui nessa terra também. Nós temos uma oportunidade ímpar. Nós temos uma oportunidade ímpar de dar continuação a algo que Deus continuou fazendo no nosso país, gente. Presta atenção. É Deus que está fazendo. Sabe? Olha no espelho. Ele usa você, Ele usa eu. Ele usou até um jumento. Não pode usar um trator, que está lá na presidência, esse homem é um trator, né? Eu falo sempre, a gente fica falando, a minha vida toda que eu me entendo de política, a gente reclama de quê? Corrupção, 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 corrupção. Ah, mas agora eu não vou votar nessa pessoa não, porque ela só fala besteira. Sabe por quê? Porque é uma narrativa. A última pessoa que me falou isso assim, só fala besteira, me dá 5 frases de besteira que ele falou. Não vai falar de uma frase mal construída. Uma frase mal construída, todo mundo constrói ruim. Quero falar de alguma coisa. Você está só falando, você só está repetindo, e fala besteira, fala besteira, fala besteira. Aquela frase antiga, eu não vou casar com o presidente não. Meu marido que fala bem, um português limpo, lindo, escreve e fala perfeito. Eu já tenho. Eu quero um que seja um trator para atropelar esse tipo de coisa aqui, que a gente viu aqui. Sabe? Que tenha a testa de ferro. Que alto e bom som consiga dizer Deus, família. Sabe? É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos levantar como cidadãos nessa terra. E você precisa falar. Eu lembro que a moça que chegou lá em casa, a senhora que trabalha lá em casa, né? Não gosto não dessa pessoa, só fala besteira, não gosto não dessa pessoa. Eu digo, tá. Acontecia alguma coisa, eu pegava meu celular. Dona Hilda, o nome dela, Dona Hilda, olha só o que está acontecendo dentro das escolas.
Os esquerdistas, tudinho, olha o que vão fazer com a sua neta. Daqui a pouco. Dona Hilda, olha o que está acontecendo lá na China com o cristianismo. Preste atenção, preste atenção. Dona Hilda, olha só isso daqui. Ultimamente, Dona Hilda, olha só na Nicarágua. Sabe? Rapidinho. Sabe? Rapidinho. Por quê? Porque é verdade. Porque tem uma narrativa e você não fala nada. Eu estava conversando com outra pessoa. Soube que os empresários foram presos por causa de uma conversa de WhatsApp? Foram presos, não. A Polícia Federal foi lá, foi apreendido coisas dele, foi cancelado as redes sociais dele. Você soube disso? Não. Por causa de uma conversa de WhatsApp. Vocês sabiam que nem um traficante pode ser preso usando uma conversa de WhatsApp? O STF disse que não pode usar print de WhatsApp para prender traficante, mas para fazer isso com os empresários podia. Soube disso? Não. Tu soube disso aqui? Não. Tu soube daquela menina que saiu lá falando de entrar dentro das igrejas para ir ser uma tiazinha e fazer a cabeça das crianças lá dentro da escola dominical? Não. Tu viu aquela foto lá do transexualizar as crianças? Não. Eu digo, meu Deus, é muito fácil. É muito fácil acreditar numa narrativa, ficar vivendo na década passada e achar que tanto faz quem ganha e quem não ganha, achar que você não sabe de nada. Porque se você souber de alguma coisa, você vai saber que não é tanto faz não. Tem muita diferença quem ganhar essa eleição. E tem muita diferença, não é só no nosso país não, é no mundo todo. Por isso que nós temos que estar conscientes do que está acontecendo. Nós somos aqueles que têm a verdade. Nós temos que declarar a verdade sobre o nosso país, sabe? E levantar homens que não são perfeitos, mas que podem ser ungidos por Deus para fazer uma mudança na nossa nação. Amém? Fique de pé, quero orar com